Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo de como eu faço esse biquíni em crochê. Ele tem essas aplicações de flores e este biquíni foi todo confeccionado e inspirado no modelo do biquíni da Jade Picon. Este é o tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Ele não tem bojo, mas quem quiser pode estar fazendo a aplicação. Também vou mostrar como eu faço as flores e como eu aplico cada uma. E claro, você pode utilizar as cores que quiser, tanto do biquíni quanto as flores. Mas antes do passo a passo, peço para que se inscreva no canal. Agora vamos aos materiais para a confecção. A linha que vou utilizar vai ser um fio 100% algodão mercerizado. O tex é 151. Este é um fio Clare, então eu vou utilizar dois fios, o de dentro e o de fora. Ele é um pouco mais fino que o Ane. Pode utilizar também o fio Ane com um fio somente. E a numeração desta cor é a 6614. Mas utilizando o fio Ane com um fio ou Clare que precisa ser com dois fios, a agulha será 1,75. Já estou aqui com o fio para dar início e como estou usando o fio Clare, deve ser dois fios. Primeiro eu vou iniciar pelo bojo e como estou fazendo o tamanho P, eu vou iniciar com 14 correntinhas. Para o tamanho PP faço 12 correntinhas, para o tamanho M 16 correntinhas, para o tamanho G 18 correntinhas e para o tamanho GG 20 correntinhas. Fiz aqui as minhas 14 correntinhas para o tamanho P. E para qualquer tamanho, depois de fazer a quantidade de correntinhas necessária, faço mais 3 correntinhas. Vou contar de cima para baixo até a quinta correntinha e na quinta correntinha faço um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. E vou fazendo em cada correntinha de base um ponto alto. Se eu fiz 14 correntinhas, devo ter 14 pontos altos. Para outros tamanhos também, a mesma quantidade de correntinhas feitas no início deve ter de pontos altos. Por exemplo, no tamanho PP são 12 correntinhas no início, deve ter 12 pontos altos. Fiz aqui meus 14 pontos altos. E na última correntinha, junto com esse último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 na última correntinha. Uma correntinha e na mesma correntinha de base, junto com os 3 pontos altos, faço mais 3 pontos altos juntos. Faço assim para qualquer tamanho. Ficando na última correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E agora eu vou aqui nesse próximo ponto alto, o ponto alto anterior ao conjunto de pontos, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto, que é o outro lado da correntinha. E vou em cada ponto de base, vou fazendo um ponto alto até o último ponto. E foram aumentados 2 pontos de cada lado, antes da correntinha e depois. E como estou fazendo o tamanho P, que são 14 correntinhas e 14 pontos altos no início, fica com 16 pontos altos antes da correntinha, 16 pontos altos depois da correntinha, para o tamanho P. Nos outros tamanhos da mesma forma, aumenta 2 pontos altos de cada lado. Por exemplo, para o PP, que são 12 pontos altos, ficam com 14 antes da correntinha e 14 depois da correntinha. Para a próxima carreira, eu viro e faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo faço um ponto alto,
Eu vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no espaço de uma correntinha bem no meio. Chegando aqui dentro do último ponto alto antes da correntinha e faço um ponto alto, e dentro da correntinha eu faço 2 pontos altos juntos. Faço desta forma para qualquer tamanho. Faço uma correntinha de espaço e dentro da correntinha novamente faço mais 2 pontos altos juntos. Ficando dentro da correntinha 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou seguir fazendo aqui até os últimos pontos e já volto. Fiz aqui toda a minha carreira, fiz o ponto alto sobre cada ponto. Para a próxima carreira eu viro e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E essa carreira vai ser idêntica à carreira anterior. Vou em cada ponto de base e vou fazer um ponto alto, até chegar no espaço de uma correntinha. Chegando aqui no último ponto alto, faço um ponto alto. E dentro do espaço de uma correntinha, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Faço 2 pontos altos juntos, uma correntinha de espaço e 2 pontos altos juntos. Para qualquer tamanho eu faço assim. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. E depois que eu chegar no final da carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, vou virar e vou fazer a próxima carreira da mesma forma. E como estou fazendo tamanho P, vou fazendo essas repetições até ficar com 8 carreiras, contando com essas que eu já fiz. Então, eu iniciei a terceira e eu vou fazer mais 5. E para o tamanho PP, eu faço um total de 6 carreiras. Para o tamanho M, faço um total de 10 carreiras. Para o tamanho G, faço um total de 12 carreiras. E para o tamanho GG, faço um total de 14 carreiras. E todas as carreiras devem ser iguais, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no espaço de uma correntinha, sempre fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E ao iniciar toda a carreira, deve fazer 3 correntinhas iniciais para o primeiro ponto alto e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou seguir fazendo e quando eu estiver chegando na minha última carreira, para o meu tamanho P, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha 8ª carreira, fiz todas as carreiras iguais, lembrando que a partir da 2ª carreira, para qualquer tamanho, devo fazer todas as outras da mesma forma. Vou finalizar aqui, fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base nesses últimos pontos. E depois de fazer o último ponto, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu vou fazer a alça. E para fazer a alça, volto com o fio novamente. Vou fazer o nó inicial. E vou aqui bem no meio do bojo, na parte de cima, onde tem esse espaço de uma correntinha, entre um conjunto de 2 pontos altos e outro, e vou passar o fio. Lembrando que a alça eu faço da mesma forma para qualquer tamanho. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto e no mesmo espaço faço mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos juntos com as 3 correntinhas iniciais, todos dentro do espaço de uma correntinha.
Agora eu vou virar e para a próxima carreira faço 3 correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo e último um ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. E vou no terceiro e último ponto de base e faço um ponto alto. Viro novamente, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma, a alça será assim, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos até o final. E faço assim para qualquer tamanho. Mas a quantidade de carreiras de 3 pontos altos fica a critério de cada um. Eu já vou fazer mais ou menos 43 carreiras de 3 pontos altos para o meu tamanho P. Mas quem está fazendo biquíni menor pode fazer menor ou pode fazer a mesma quantidade ou até mais. E quanto maior o biquíni, recomendo fazer mais carreiras. Vou seguir fazendo aqui 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, lembrando que em cada carreira devo começar com 3 correntinhas. E quando eu estiver chegando nas minhas últimas carreiras, eu já volto. Fiz aqui 3 pontos altos sobre 3 pontos altos em todas as carreiras, dando certinho, igual no início. E faço assim para todos os tamanhos. Eu fiz um total de 43 carreiras. É importante contar para que no outro bojo ter a mesma quantidade e ficar do mesmo tamanho. Para finalizar aqui eu faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu vou fazer todo o acabamento e o detalhe em volta do bojo. Pego o fio novamente, faço o nó inicial. Mas antes de fazer o acabamento, devo observar bem qual é o lado certo e qual é o lado avesso. A última carreira deve estar do lado certo, não deve ser do avesso. Vou aqui bem em cima desse último ponto da última carreira do bojo e vou passar o fio. Vou fazer 2 correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. E vou fazer mais 3 correntinhas de espaço, ficando com 5 correntinhas. Agora eu vou saltar a base dessa próxima carreira e na outra base faço um meio ponto alto. E o meio ponto alto é uma laçada, passo por dentro do ponto, dou uma laçada e puxo direto, passando por dentro das 3 alcinhas. Faço 3 correntinhas, vou saltar uma base de pontos, bem no meio, entre um ponto alto e outro, e na próxima base, entre um ponto alto e outro, faço um meio ponto alto. Novamente, faço 3 correntinhas, salto entre um ponto alto e outro, e no próximo, entre um ponto alto e outro, na próxima base, faço um meio ponto alto. 3 correntinhas, salto uma base e na próxima faço um meio ponto alto. E vendo que aqui é o meio certinho do bojo. Faço 3 correntinhas, salto uma base entre um ponto alto e outro e na próxima faço um meio ponto alto. E vou fazendo desta forma, sempre fazendo 3 correntinhas, salto uma base que é entre um ponto alto e outro, e na próxima base, entre um ponto alto e outro, faço um meio ponto alto. Vou fazer aqui minha última alcinha e devo fazer igual eu fiz a primeira. 3 correntinhas de espaço, mais 2 que vai servir de um meio ponto alto. Ficando com 5 correntinhas e vou bem em cima desse último ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois de fazer as alcinhas embaixo do bojo, agora eu vou passar para as laterais. Depois do ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo segundo ponto de base
e vou fazer um ponto baixo. Sem fazer correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço 4 pontos altos juntos, todos no mesmo espaço, em cima do mesmo ponto alto. Sem fazer correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, salto um ponto e no próximo faço 4 pontos altos juntos no mesmo espaço. Salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo. Salto um ponto e no próximo faço 4 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim toda a minha lateral até chegar na alça, sempre fazendo a mesma repetição. Sempre faço 4 pontos altos juntos em um ponto de base, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo, salto um ponto de base e no próximo ponto de base 4 pontos altos juntos. Faço assim para qualquer tamanho. Quatro pontos altos, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo, salto um ponto e no próximo faço 4 pontos altos juntos. E aqui sobraram certinho 2 pontos altos antes da alça nessa lateral. E depois de fazer o último conjunto de 4 pontos altos certinho, sobrando 2 pontos, eu vou aqui na alça, esses 3 pontos que eu iniciei em cima desse primeiro ponto alto, que é essas 3 correntinhas que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto alto, vou bem em cima da terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto alto dos 3, bem em cima do ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou em cima do terceiro e último ponto e faço um ponto baixíssimo. Para todos os tamanhos eu faço dessa forma, eu vou bem em cima do ponto, não vou no meio dele. E vou caminhar com um ponto baixíssimo, até o último ponto. E se na minha primeira lateral sobraram 2 pontos altos, eu devo saltar 2 pontos altos desse lado também. E no terceiro eu vou fazer 4 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos eu faço desta forma. E a mesma quantidade de pontos que sobraram numa lateral, eu devo saltar na outra para dar continuidade. Depois dos 4 pontos altos, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Salto um ponto e no próximo faço 4 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo esse outro lado da mesma forma que eu fiz na outra lateral. Sempre fazendo 4 pontos altos, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo, salto um ponto, no próximo faço 4 pontos altos, até chegar no último ponto. E fazendo certinho, os dois lados ficam iguais. Chegando aqui no final dessa lateral, faço 4 pontos altos e sobraram os pontos certinho, igual eu fiz do outro lado. Do outro lado eu fiz 2 pontos baixos, saltei um ponto e no quarto eu fiz 4 pontos altos juntos. E aqui eu fiz 4 pontos altos juntos, sobraram certinho 3 pontos, então eu vou saltar um e no penúltimo faço um ponto baixo e no último um ponto baixo, ficando com 2 pontos baixos no final. E depois de fazer o acabamento nas laterais, vou fazer agora na parte de baixo nessas alcinhas. Vou passar aqui por dentro dessa primeira alcinha de 5 correntinhas e vou fazer um total de 6 pontos baixos.
Depois de fazer os 6 pontos baixos, vou para minha próxima alcinha de 3 correntinhas e vou fazer 4 pontos baixos juntos. Depois dos 4 pontos baixos, vou para a próxima alcinha e faço 4 pontos baixos. E em cada alcinha de 3 correntinhas, eu vou fazer 4 pontos baixos. E faço assim para qualquer tamanho. Chegando aqui na minha última alcinha, que tem 5 correntinhas, eu vou fazer igual a primeira. Vou fazer um total de 6 pontos baixos juntos. Então, a primeira e a última alcinha deve ter 6 pontos baixos juntos. E as do meio, com 3 correntinhas, 4 pontos baixos juntos. E vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E depois de cortar o fio, o primeiro bojo já está pronto. E agora eu vou fazer o segundo bojo e deve ser idêntico ao primeiro. Se eu estou fazendo o tamanho P, iniciei com 14 correntinhas, devo iniciar com 14 correntinhas no segundo bojo também e fazer o mesmo total de carreiras, seguindo o mesmo passo a passo. E depois de fazer as carreiras, vou passar para a alça. E a alça é igual para todos os tamanhos, só muda a quantidade de carreiras de 3 pontos altos. E como eu fiz para o tamanho P 43 carreiras de 3 pontos altos, vou fazer também no segundo bojo. E depois de fazer a alça, eu vou fazer todo o acabamento da mesma forma. Então, eu vou dar seguimento, vou fazer o meu segundo bojo, fazendo da mesma forma que eu fiz do primeiro, do início até o fim. E vou também arrematar todos os pontos, tanto desse primeiro bojo, quanto o segundo que eu vou fazer. E quando eu estiver com o segundo bojo pronto, eu já volto. Fiz aqui o meu segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro. A alcinha, claro, fiz da mesma quantidade de carreiras que o primeiro. E também fiz o arremate de todos os fios dos dois. E depois dos 2 bojos prontos, agora eu vou fazer as flores para aplicação. Já estou aqui com a minha primeira florzinha que eu já fiz. E estou aqui também com algumas sobras de fios que vou utilizar para fazer a confecção das flores. E como eu vou fazer da mesma cor do biquíni de inspiração, vou utilizar essas cores. Mas claro, quem quiser pode utilizar as cores que quiser. Algumas dessas sobras são fio Anne, que vou utilizar somente um fio, o fio Clea Mil, que eu vou utilizar 2 fios, e o fio Camila Mil, que é igual Clea, e vou utilizar 2 fios. Todos esses fios são algodão mercerizado, então a qualidade não vai mudar, misturando um fio com o outro. E agora eu vou iniciar o passo a passo da flor. A minha primeira flor eu vou fazer com o fio laranja, que vai ser o miolo, o centro da flor, e este é um fio Anne. E para iniciar, primeiro faço um anel mágico e vou fazer um total de 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E dentro do anel mágico vou fazer mais 15 pontos altos. Devem totalizar 16 pontos altos com as 3 correntinhas iniciais. Depois de fazer o último ponto, ficando com 16 com as 3 correntinhas, vou puxar esse fio da base do anel mágico para fechar a base dos pontos. E para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o miolinho laranja da flor já está pronto.
Agora eu vou passar esses fios entre esses pontos para dar seguimento e fazer as pétalas e eles não me atrapalharem. Passo no próximo ponto para frente, depois passo no próximo ponto para trás. E agora eu vou dar início às pétalas e com o miolinho laranja, a flor é na cor amarela. Então eu venho aqui com o fio amarelo, este é o fio Anne. Vou fazer um nó. E desses 16 pontos, eu vou em um deles e vou passar o fio. Para a primeira pétala, faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E para os tamanhos do biquíni diferentes, para outros tamanhos, eu faço outros tamanhos de pétalas também. Para o tamanho P, eu faço um total de 5 correntinhas para as pétalas das flores. Para o tamanho PP, faço 4 correntinhas. Para o tamanho M, faço 6 correntinhas. E para o tamanho G, 7 correntinhas. E para o tamanho GG, 8 correntinhas para as pétalas. Fiz aqui 5 correntinhas para a pétala do meu tamanho P. Depois de fazer a quantidade de correntinhas necessária para qualquer tamanho de pétalas, eu faço mais 3 correntinhas. E depois de fazer as 3 correntinhas, conto de cima para baixo até a quinta e faço um ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho. Vou até a quinta correntinha e na quinta faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base, ficando para o meu tamanho P, a pétala vai ficar com 5 pontos altos. O mesmo total de correntinha que eu inicio, devo ter de pontos altos. Para o tamanho PP deve ter 4 pontos altos, para o tamanho M 6 pontos altos, para o tamanho G 7 pontos altos e para o tamanho GG 8 pontos altos. Lembrando que na última correntinha eu não faço porque ela serve de ponto baixo. E agora eu salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Depois faço mais 3. Conto de cima para baixo até a quinta e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um ponto alto e vou fazer igual eu fiz na primeira pétala, um ponto alto sobre cada correntinha de base. E depois dos pontos altos, vou saltar um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Feito assim a minha segunda pétala. Vou para a terceira fazendo a mesma repetição, 5 correntinhas, como estou fazendo tamanho P, mais 3, conto de cima para baixo até a quinta e faço um ponto alto, e vou em cada correntinha de base e faço um ponto alto. Depois do último ponto alto, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, como eu fiz o miolinho com 16 pontos altos, vão ter um total de 8 pétalas. Para qualquer tamanho de pétalas de flores, terão 8 pétalas. O que muda entre uma flor e outra são a quantidade de pontos altos em cada pétala. E em todas eu devo fazer, depois da quantidade de correntinhas que precisa, mais 3 e contar de cima para baixo até a quinta e fazer um ponto alto. E seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Então, para o tamanho PP, a flor é normalmente com 8 pétalas, como o P e outros tamanhos, mas com 4 pontos altos. Para o tamanho P, 5 pontos altos em cada pétala. Para o tamanho M, 6 pontos altos em cada pétala. Para o tamanho G, 7 pontos altos em cada pétala. E para o tamanho GG, 8 pontos altos em cada pétala.
Então, eu vou seguir fazendo aqui sempre a mesma repetição em todas as pétalas e quando eu estiver terminando a minha última oitava pétala, eu já volto. Terminando aqui a minha última pétala, vou fazer um ponto alto nessa última correntinha, completando 5 pontos altos. E para finalizar, sobrou aqui certinho um ponto alto e deve sobrar para todos os tamanhos. Vou aqui nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu vou fazer os arremates. Pode arrematar da forma que quiser, do jeito que achar melhor. Eu vou fazer um arremate bem simples e rápido. Pego esses 2 fios do miolo, que é o do anel mágico e o que eu finalizei, e vou fazer uns 3 nós. E agora eu vou nas pétalas, pego também essas 2 sobras de fios e também faço uns 3 nós. E quem quiser pode esconder também os fios e depois cortar, passar uma colinha. Eu já vou cortar diretamente depois dos nós esses fios. E a florzinha ficou desta forma. E eu vou fazer todas as outras seguindo o mesmo passo a passo. Eu já fiz 2 aqui, cada uma de uma cor, porque o biquíni terá 3 cores diferentes em cada um. E os 2 bojos devem ser iguais, então terá 2 pares de cada cor. Esta eu fiz com o miolinho vermelho e as pétalas brancas, então vou fazer mais uma com miolinho vermelho e pétalas brancas. Essa com miolinho amarelo e pétalas azuis, vou fazer outra com miolinho amarelo e pétalas azuis. E essa última que eu fiz com miolinho laranja e pétalas amarela, vou fazer outra com miolinho laranja e pétalas amarela. Estou fazendo essas cores porque eu estou seguindo certinho as cores originais do biquíni de inspiração. Mas pode utilizar as cores que quiser. E lembrando que como estou fazendo o biquíni tamanho P, todas as pétalas devem ter o mesmo tamanho, com 5 pontos altos em todas as pétalas, de todas as flores. E para os outros tamanhos, como eu expliquei, deve fazer todas as flores do mesmo tamanho que a primeira pétala. Então, eu vou seguir fazendo aqui até ficar com 6 flores, são 3 pares e já volto. Fiz aqui todas as outras flores, ficando certinho com as mesmas cores e com as mesmas quantidades de pontos em cada pétala. E depois de eu terminar as flores para aplicação, agora eu vou aplicar no biquíni. Vou pegar aqui o primeiro bojo e a aplicação pode ser feita da maneira que quiser. Primeiro eu posiciono cada flor e lembrando que eu vou fazer na mesma ordem de cores do biquíni de inspiração. E para quem for aplicar, pode ser com costura, que é a forma mais difícil e tem que tomar cuidado para que não fique torto, ou cola. Quem for colar, eu recomendo utilizar uma cola que não solte. Pode colar também com fio de seda, que é a forma mais fácil e mais segura que eu tenho certeza que não vai soltar. Eu já vou preferir fazer a costura. É a forma mais difícil, mas eu vou mostrar como eu faço a costura primeiro. Eu vou pegar o fio da mesma cor do miolinho, que é o fio amarelo. Eu já fiz o nó. A flor com miolinho amarelo e pétalas azuis fica na parte de cima. Vou pegar a agulha e passar aqui entre os pontos altos. Vou no meio do ponto, para não passar direto. E vou posicionar aqui certinho, para que não fique torto. E vou fazer a costura, alguns pontinhos no miolinho, para que ele não fique solto. E vou dar o ponto menor possível na parte de cima para que não apareça a costura. Recomendo passar o fio somente em cima do ponto alto, não no meio, também para não mostrar a costura. E na hora de passar o fio por baixo, não pegar tanto no fio para que não apareça muitos pontos do lado avesso.
mas para quem for forrar ou colocar o bojo não tem problema, pois fazendo a aplicação do bojo ou do forro, irá cobrir os pontos. E também recomendo não apertar muito os pontos, senão altera a forma da flor. E agora eu viro do avesso e vou fazer o arremate aqui atrás. Aqui apareceu alguns pontos, mas quem conseguir fazer sem aparecer, pegando somente no meio, superficialmente, nos pontos, sem aparecer tanto, é melhor. E para quem não tiver técnica e não fazer uma boa costura, recomendo colar. Depois de fazer o nó, vou passar o fio entre alguns pontos. E agora eu vou cortar esse excesso de fio. E com o miolinho já aplicado, agora eu vou fazer a aplicação das pétalas. Já estou aqui com o fio que é a mesma cor das pétalas. Lembrando que todos os fios que eu estou utilizando para costura são o que eu utilizei para confeccionar as flores. Fiz um nó aqui na ponta do fio e vou passar o fio primeiro no meio do segundo ponto alto, contando de baixo para cima. Vou bem em cima do segundo ponto alto e já vou aparecer no último ponto da pétala. Não vou fazer muitos pontos e nem devo apertar muito, senão altera a forma das flores. Agora eu faço um pontinho bem pequeno em cima desse último ponto e vou na base desse mesmo último ponto e passo o fio. Faço um pontinho bem pequeno na base do ponto e já vou aparecer no segundo ponto alto, contando de baixo para cima. Faço um pontinho bem pequeno bem em cima do primeiro ponto e já apareço na minha próxima pétala, no segundo ponto alto, contando de baixo para cima. E sempre devo fazer o ponto em cima do ponto alto. Nunca devo pegar no meio, senão aparece o ponto. Vou fazer da mesma forma que eu fiz na primeira pétala. Do segundo ponto já apareço no último. No último faço um pontinho bem pequeno e nele mesmo eu apareço na base. E lembrando sempre que eu devo fazer a costura e ir consertando cada pétala, para que não fique torto. Devo deixá-las bem retinhas e com a mesma distância entre uma pétala e outra. Faço um pontinho bem pequeno no último ponto e já apareço nos primeiros pontos da pétala. E já vou para a terceira pétala, passando o ponto no primeiro e indo direto no segundo ponto da terceira pétala, bem em cima do ponto alto. E vou fazer a mesma repetição. Tudo que eu fiz na primeira pétala, eu vou fazer em todas as outras. Eu sempre faço um pontinho bem pequeno no segundo ponto alto, pegando bem em cima e no último. Lembrando que não deve ter muitos pontos e todos os pontos devem ser feitos pegando em cima do ponto alto, não no meio, para que ele não apareça tanto, e não devo apertar os pontos. E sempre devo medir a distância entre uma pétala e outra para que fiquem todas iguais e devo deixar as pétalas retas. E também recomendo não pegar tanto o fio do bojo para que os pontos não apareçam do outro lado, se não for colocar bojo ou forrar. A costura é bem mais difícil, mas quem tiver técnica, eu recomendo fazer a costura, pois eu tenho certeza que nunca vai sair. Quem não tiver técnica, não for acostumado, não gostar ou não fazer uma boa costura, eu recomendo a cola. E para colar, eu recomendo e prefiro um fio de seda ou polipropileno, que eu sei que não vai sair. Eu prefiro colar com esses fios até mais do que fazer a costura. E estou costurando para mostrar como eu faço. Então, eu vou seguir fazendo aqui, costurando todas as pétalas, e quando eu estiver terminando a última, eu já volto. Fiz aqui a costura de todas as pétalas, seguindo o mesmo exemplo das primeiras. E agora eu vou finalizar fazendo o meu último pontinho.
Passo por dentro aqui do segundo ponto alto e já apareço aqui atrás para fazer o arremate. Depois de fazer os nós, vou passar o fio por dentro de alguns pontos e vou cortar. Depois de cortar o fio, a minha primeira flor já está aplicada. E agora eu vou fazer a aplicação das outras flores, vou posicionar aqui certinho, igual o modelo de inspiração. Vou colar essas duas aqui embaixo. Aqui no meio certinho do bojo, vou deixar certinho uma flor de um lado e outra flor do outro. Então, eu vou fazer toda a costura das duas flores, seguindo o mesmo passo a passo da primeira. Costurar primeiro o miolinho, eu venho da mesma cor e vou utilizar o mesmo fio que eu fiz as flores. E depois vou costurar as pétalas. E seguindo as mesmas recomendações de costura que eu fiz na primeira flor. Vou primeiro costurar o miolinho, dando só pequenos pontos, só mesmo para não ficar solto. Pego o mesmo fio que eu utilizei para fazer as flores, que é da mesma cor. Dou só uns pontinhos no primeiro e nos últimos pontos dos dois lados da pétala e já passo para outra pétala. Então, sempre devo fazer o ponto em cima do ponto alto, não no meio, para que não apareça a costura. Não apertar muito o ponto e ir consertando para que não fique torto. Vou dar seguimento e quando estiver com todas as flores aplicadas, eu já volto. Fiz a aplicação de todas as flores e ficou desta forma. Costurei todas igual eu fiz na primeira. E o meu primeiro bojo já está pronto. Agora eu vou pegar o segundo bojo e vou fazer a mesma repetição. Vou colar na mesma ordem, do mesmo jeito, só que as flores embaixo devem estar ao contrário de um bojo com o outro. Se eu apliquei a flor branca do lado esquerdo no outro bojo, eu devo aplicar a flor branca do lado direito. Deve lembrar disso para que não fique os dois lados diferentes. Eu apliquei a flor amarela do lado direito, então a flor branca eu vou aplicar do lado esquerdo. Vou fazer a aplicação do meu segundo bojo e já volto. Fiz aqui a aplicação do segundo bojo e ficou desta forma. Fiz toda a costura de todas as flores, igual eu fiz na primeira. E seguindo todas as recomendações. E depois de aplicar todas as flores, agora eu vou fazer a alça, para passar embaixo do bojo. Volto com o fio novamente, que eu confeccionei o biquíni. Estou utilizando 2 fios, porque é o fio Clea 1000. E para fazer a alça, de passar debaixo do bojo, eu vou fazer correntinhas. E as quantidades de correntinhas fica a critério de cada um. E como não precisa contar, eu vou fazer medindo. E como estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer mais ou menos de 1 metro a 1,10 m de correntinhas. Claro que para outros tamanhos pode fazer a quantidade que quiser e recomendo quanto maior o biquíni, maior o cordão. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Fiz aqui mais ou menos 1 metro, 1,10 m de correntinha e agora eu vou dar continuidade. O cordão eu faço desta forma. Eu vou saltar aqui a primeira correntinha e vou direto para a segunda e vou fazer pegando somente uma alcinha, um ponto baixíssimo. Vou para a próxima correntinha, pegando somente a segunda alcinha e faço um ponto baixíssimo. Vou para a próxima correntinha, pegando somente a segunda alcinha e faço um ponto baixíssimo. E vou fazer assim em todas as correntinhas de base, sempre pegando uma alcinha e fazendo um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo, na próxima um ponto baixíssimo e quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz aqui um ponto baixíssimo em cada correntinha de base e ficou desta forma. Agora eu vou finalizar. Vou fazer aqui nessas últimas correntinhas um ponto baixíssimo. Na última um ponto baixíssimo.
Vou puxar o fio direto, não vou fazer correntinha e vou cortar. E para arrematar essa ponta, eu pego essas duas sobras de fios e vou dar alguns nós. Pode arrematar da forma que quiser. Depois de dar alguns nós, vou esconder um pouco esses fios para ele não voltar. Vou cortar esse excesso de fio e depois eu passo a colinha para que o arremate fique mais completo. E o cordão já está pronto e agora eu vou passar ele nos bojos. Já estou aqui com os 2 bojos para passar o cordão e a forma de passar é muito simples, mas pode passar da forma que quiser. Eu vou aqui primeiro, eu passo essa primeira alcinha de frente para trás e vou na próxima alcinha passando de trás para frente. Vou na próxima, passo de frente para trás. E na próxima, passo de trás para frente. E vou fazendo assim, passando em todas as alcinhas. Depois de passar no primeiro bojo, vou para o segundo e vou fazer a mesma repetição. E passo de frente para trás, igual iniciei o primeiro. Vou dar seguimento passando todo o cordão e já volto. Passei todo o cordão no segundo bojo e o biquíni já está finalizado. Lembrando que pode utilizar as cores que quiser. Este biquíni foi todo confeccionado seguindo o biquíni de inspiração. Ele não tem bojo, mas quem quiser pode estar aplicando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.